Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu vou trazer o conteúdo de concordância. Muita gente acha que isso é um bicho de 7 cabeças, mas você vai ver com o Titio Trevas que não é não. O que eu preciso é de muita atenção. Algumas concordâncias para a gente conseguir concretizar a construção, elas precisam de muita atenção, muita dedicação e muito carinho. Vou dividir esse assunto em 2 videoaulas para que nenhuma fique muito extensa e cansativa, mas acho que dessa forma vai ser muito bacana. Vamos então agora, antes de começar as construções, entender um pouco de concordância e verificar alguns exemplos, tá legal? Logo depois disso, a gente entra com as construções. Quero que você pegue seu caderno de desenho, seu lápis, seu compasso, seu esquadro e bons estudos. Bom, vamos lá, meus amigos. Vamos entender então o que é concordância. Concordância nada mais é do que a ligação entre linhas. São linhas retas e arco ou 2 arcos. Então, eu posso ter um segmento de reta com um arco, eu posso concordar 2 arcos. Agora, essa ligação ela tem que acontecer de forma harmoniosa, sem ruptura do traçado. Ou seja, a gente não pode fazer um traçado e, de repente, mudar a direção, mudar o sentido, mudar a posição, e você vê que vai ficar aquela coisa bruta. Quando a gente faz isso de forma harmoniosa, a gente diz, então, que nós temos uma concordância entre linhas. Na teoria de concordância, nós temos 2 propriedades, que são as mesmas propriedades de tangência. Eu não vou ficar falando sobre tangência, sobre concordância, eu vou falar apenas de concordância e tudo que eu falar também serve para tangência. A primeira propriedade é o seguinte: quando você vai concordar uma reta e um arco, presta atenção, hein? Uma reta e um arco, e guarde essa informação, ou senão marque aí os minutos do vídeo que você vai precisar voltar nisso aí para você não esquecer. Quando você vai concordar uma reta e um arco, o segmento que vai do centro do arco até o ponto de concordância, esse segmento precisa ser perpendicular à reta que foi dada. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é o seguinte: quando você vai concordar 2 arcos, os centros destes arcos mais o ponto de concordância precisam ser colineares. Essa definição é mais simples. Interessante é ter a certeza que você sabe que são colineares. E colineares são pontos que pertencem à mesma reta. Tá tranquilo? Então, sempre que você vai concordar linha e arco ou 2 arcos, você precisa de um ponto de concordância, que é exatamente aonde vai começar a harmonia de uma linha para outra. Então, quando você vai concordar 2 arcos, esse ponto de concordância e os 2 centros precisam ser colineares, precisam pertencer à mesma reta. Essas 2 regrinhas vai ser muito importante para a gente começar as construções. Mas antes da gente começar as construções, vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente pode ver é um exemplo de uma estrada. Você pode ver aí as curvas, você vê nitidamente a concordância entre arcos. Você vê que não tem uma ruptura e não é uma coisa fria, quadrada, não são ângulos de 90 graus para que seja feita a curva. Então, no meio aí de uma paisagem qualquer, concorda-se arcos para fazer a estrada. No segundo exemplo, a gente percebe aqui arcos. E aí você pode ver que, vamos dizer assim, na base do arco você tem 2 segmentos de reta e em cima você tem um arco. Então, você tem concordância entre retas e arcos. Aí está aí mais um exemplo. Se não me engano, esses são os arcos da Lapa do Rio de Janeiro. Agora, aqui no terceiro exemplo, nós temos uma praça, né? Provavelmente uma praça. Você pode ver que tem as estradas, que são concordâncias entre arcos e retas, e na própria praça, né, onde provavelmente é o lugar onde as pessoas circulam, sem estar com verde, sem estar gramado ou arborizado, você também tem concordância entre arcos e retas. Próximo exemplo, quarto exemplo, é mais um exemplo de estrada também, agora feita numa montanha, também concordando arcos, e à noite aí você vê toda a iluminação. Agora o quinto exemplo é um prédio, se não me falha a memória, esse prédio é em São Paulo, em forma de onda, ganhou muitos prêmios. Também, se não me falha a memória, é uma obra do arquiteto Oscar Niemeyer. E aí você vê também a concordância entre arcos para formar o prédio. E o último exemplo, nós temos aí a construção da letra B, feita em desenho, concordando segmentos de reta e arcos também. Aí tem todo o processo da construção da letra B. Bacana? Então, esses foram apenas alguns exemplos de concordância que nós temos no nosso dia a dia para você perceber a importância do estudo desse conteúdo. Tá legal? Então, agora vamos, de fato, às construções. Bom, vamos lá, meus amigos. Agora que vocês já sabem um pouco do que é concordância, vamos começar, então, os processos de construção de concordância. Então, nós faremos alguns exemplos. Então, aqui está o exemplo 1, você já sabe das características e não pode esquecer das propriedades de concordância.
Exemplo 1 é concordar um arco de raio 2 centímetros com a semirreta PQ, sendo o ponto P o ponto de concordância. Então, está aqui o ponto P como ponto de concordância e eu preciso concordar essa semirreta com um arco. E a gente já viu na propriedade, já coloquei aí para você, logo no início do vídeo, que para concordar uma semirreta com um arco, que é esse primeiro exemplo, o raio do arco com a semirreta precisa ser perpendicular, ou seja, formar um ângulo de 90 graus. Então o que eu vou fazer? Direto no meu ponto de concordância, que é o ponto P, eu vou traçar uma perpendicular que vai me dar esse ângulo de 90 graus. Então, traçado da perpendicular, simples, você pode fazer por várias técnicas, aquela do par de esquadros e tal. Eu vou usar aqui o meu compasso, que é abertura qualquer do compasso. Então tá ali, ó, abertura qualquer do compasso. Eu faço aqui o primeiro arco. Com a ponta seca aqui agora na minha semirreta, eu marco aqui 60 graus. Depois eu marco aqui mais 60 graus, que já me dá 120. E aí eu já vim aqui para cima, ó, para poder achar a metade. E aí eu terei os 90 graus. Então, eu vou traçar aqui a minha perpendicular, ó, e vou traçar ela tracejada de verdade, ó. Por que eu fiz isso? Porque o centro, né, onde eu vou botar a ponta seca para construir o arco, ele tem que estar aqui, tem que estar nessa perpendicular, porque pela característica número 1 que nós vimos lá de concordância, para concordar uma semirreta com um arco, o raio desse arco com a semirreta tem que formar um ângulo de 90 graus. E ele disse que o arco do raio tem que ser de 2 centímetros. Então o que eu faço? Aqui na minha régua, eu vou botar a ponta seca aqui ou no 0 ou no 1. No meu caso aqui eu vou colocar no 1. E se eu quero 2 centímetros, eu vou abrir do 1 até o 3. Ó. Então tá aqui, ó, do 1 até o 3. Então aqui tem a medida de 2 centímetros. Então vou botar aqui no ponto P e aqui, ó. Olha, galera, por coincidência, isso não tem que acontecer, hein? Por coincidência, eu tinha aberto já o meu compasso em 2 centímetros e deu exatamente ali no arco, ó. Então aqui eu vou marcar o centro, eu vou chamar de O. Então marquei o meu ponto O ali. E o que eu tenho que fazer agora? Basta botar a ponta seca do compasso aqui no ponto O, abertura até o P. E agora eu traço o arco que concorda, ó. Então esse último traço aqui é o meu traço, é o meu arco que concorda com a minha semirreta. Esse é muito simples, não é, galera? Esse aí ficou muito fácil. Então vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu também preciso concordar a minha semirreta, a B, só que agora o meu arco ele não pode ser assim. Aqui eu não me preocupei com ele. Ele obrigatoriamente tem que passar pelo C, pelo ponto C. Então não basta só construir um arco aqui qualquer, com 2 centímetros, com 3 centímetros de raio, não. A preocupação aqui ele precisa passar pelo ponto C. Bom, regra número 1, concordar um arco com uma semirreta, eu preciso que o centro desse arco, que o raio desse arco com a semirreta forme um ângulo de 90 graus. Então, lá vou eu aqui, ó, vou fazer aqui então meu ângulo de 90 graus. De novo, abertura qualquer do compasso, e agora eu diminuí um pouquinho, galera. Então, vamos lá. Tracei aqui, ponta seca,
60. Vem para lá. Então tá lá. Agora aqui vou traçar minha perpendicular, que me dá 90 graus. O que é que eu sei? Eu sei que eu vou marcar o centro do meu arco nessa perpendicular. Agora, aonde? Aonde? Agora é que vem um detalhe. Eu preciso encontrar, então, um ponto que esteja distante, esteja equidistante de A e de C ao mesmo tempo. E aí você precisa lembrar, então, da matéria do 8º ano, que se chama lugar geométrico. E o primeiro lugar geométrico que você vê lá é a mediatriz. Quando eu achar a mediatriz aqui de A e C, eu vou traçar ela, e aonde ela cruzar a minha perpendicular vai ser o ponto O, porque vai estar na mesma distância de C até A. E como é que eu acho, então, a mediatriz de A a C, ou de C a A? Ponta seca do compasso numa extremidade, a abertura maior que a metade, né, da distância do A até o C, e aí faz-se uma marcação para um lado e uma marcação para o outro. Depois eu inverto aqui, ó, boto a ponta seca no C, faço a marcação para um lado, faço a marcação para o outro lado. Então eu tenho esses pontos aqui, ó, um ponto aqui e um ponto aqui. E aí, quando eu unir esses dois pontos, também vou fazer tracejado. Quando o vermelho encontrar com o azul, ó, aqui vai ser o meu ponto O, aonde o vermelho encontrou com o azul. E agora? Agora basta colocar a ponta seca do compasso aqui, ó, no encontro do vermelho com o azul, aqui nesse ponto O. Abertura até o C, que é a mesma até o A. E agora eu faço o arco de concordância aqui, ó. Agora eu concordei e passou exatamente em cima do ponto C. Perceberam aí? Tá tranquilo, galera? Essas duas primeiras construções são muito fáceis, né? Duas construções tranquilas. Uma, eu não me preocupo por onde o arco tem que passar. Na segunda, ele tem que obrigatoriamente passar por um ponto que foi dado. Para isso eu faço a perpendicular e faço a mediatriz. Onde elas se cruzam é o meu ponto O. Aqui basta fazer a perpendicular e descobrir a medida do raio que ele pediu. Fechou? Então o Titio Trevas vai trocar a folhinha e eu volto com mais dois exemplos de concordância. Só aguardar um minutinho. Bom, vamos lá, galerinha. Agora eu estou trazendo então mais dois exemplos. Nesse primeiro exemplo eu preciso concordar um arco que passa por C. Então está aqui o ponto C. E ele tem que concordar com um arco que já foi dado. Então, pela segunda propriedade que eu mostrei para vocês logo no início, quando eu concordar dois arcos, agora não é mais uma semi-reta com arco, são dois arcos. Os centros desses arcos, eles precisam ser colineares. Lembra que eu falei lá para vocês? Precisam estar na mesma reta. Então, se eu tenho um centro aqui, o ponto P é o ponto de concordância, então eu preciso fazer aqui, ó, o prolongamento do meu raio aqui, ó, para que eu possa entender o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, a segunda propriedade: o centro do primeiro arco, o ponto de concordância e o centro do segundo arco tem que ser colineares, tem que estar na mesma reta. Então o que eu sei? Eu sei que o centro do arco que eu vou fazer nesse sentido aqui, ó, concordando, ele tem que estar aqui nesse pontilhado. O detalhe agora é aonde? Aonde ele estará? Bom, isso é muito simples. Basta que eu trace a mediatriz de P até C. Então, quando eu traçar a mediatriz do P até o C, quando eu traçar a mediatriz e ela cortar aqui com o prolongamento que eu fiz, vai ser o ponto onde eu tenho o meu novo centro. Então, eu vou fazer isso. Como é que eu tiro a mediatriz? Ponta seca nas duas extremidades, no C e no P. Abertura maior que a metade. Faço um traçado para um lado e para o outro. Mudo aqui a extremidade, traçado para um lado e para o outro. Vou fazer aqui em vermelho, que é onde o azul cortar o vermelho.
é exatamente Titio Trevas, o seu xizinho lá do compasso ficou quase na posição, vai ser sempre assim? Não, depende da abertura que você coloca aí no seu compasso. Então, se aqui eu tenho o O1, aqui eu terei o meu O2. E agora? Agora, praticamente encerramos. Basta colocar a ponta seca do compasso no O2, que é o encontro da mediatriz com o prolongamento que eu fiz, abertura até o P, que também tem que ser até o C, porque está na mediatriz, e mediatriz é um lugar geométrico. Então está aqui, ó. Está lá, ó. Concordei o primeiro arco com o segundo arco, passando pelo ponto C. Muito, muito, muito simples, né, galera? Traçado muito fácil, muito tranquilo. Acho que não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Ok? Então vamos para o próximo exemplo? Próximo exemplo agora também é relativamente fácil. Concordar um arco com as retas paralelas A e B. Então eu tenho uma reta aqui embaixo A, tenho uma reta aqui em cima B, e eu preciso concordar o arco com essas duas retas. O que é que você vai fazer para isso? Lembrando que para concordar a semi-reta com arco, você precisa ter uma perpendicular. Então eu preciso ter uma perpendicular. Você vai escolher em qualquer ponto do A ou do B, eu vou escolher o do A, eu vou escolher esse ponto aqui para ser o meu ponto de concordância. E o meu ponto de concordância com o centro do arco com a minha semi-reta tem que formar um ângulo de 90 graus. Então eu vou aplicar aqui a técnica de fazer um ângulo de 90 graus. Vou aplicar uma outra técnica que é para você ter várias possibilidades, hein? Você já vai aprendendo várias possibilidades. Aqui, ó, boto a ponta seca do meu compasso no ponto P, abertura qualquer. Faço a marcação para um lado e faço também a marcação para o outro lado. Agora simples. Ponta seca do compasso nessas duas marcações que eu fiz, abertura maior que a distância até o ponto P, e aí, ó, eu marco para cima e para cima. Tá lá. Agora eu já tenho aqui a minha perpendicular, ó. Então eu já sei que o centro do meu arco vai ficar aqui nesta perpendicular. Basta saber aonde. E o que a gente vai fazer agora de maneira muito simples? Então aqui eu tinha marcado o ponto A, o ponto P com o ponto de concordância. Aqui eu também vou marcar um outro ponto. Vou botar o P', que é o próximo ponto de concordância. Então eu vou concordar aqui e aqui. Vou suavizar então a ligação através de um arco. E tem que fazer nesse sentido. O que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir a metade deste segmento aqui, ó. Quando eu marcar o ponto médio, basta botar a ponta seca do compasso, abertura até uma extremidade, que eu vou chegar até a outra. Então o que eu preciso? Achar a mediatriz de P'. Como é que se acha a mediatriz? A gente já fez isso várias vezes nessa videoaula. Ponta seca numa extremidade, tá aqui, no P. Abertura maior que a metade. Então tá lá, maior que a metade. Aí eu fiz aqui, ó, para um lado, fiz para o outro também. Venho aqui no P, faço para um lado e faço para o outro lado. Tá lá, ó. Vou fazer aqui com azul. Aonde o azul cortar com o vermelho, vai ser aonde eu terei o centro do meu arco. Então tá aqui. Essa aqui vai me dar... Titio Trevas caiu exatamente em cima lá do outro, do X. Galera, isso chama-se coincidência. A abertura que eu fiz aqui foi qualquer. A abertura que eu faço maior que a metade é qualquer também. Qualquer abertura maior que a metade está valendo. Então isso aqui tudo é coincidência. Não tem que bater assim em cima do outro que já estava pronto, nada disso. O importante é você achar a mediatriz. E agora? E agora que eu já sei onde vai ser a origem do meu arco, né, o centro do meu arco, eu boto a ponta seca do compasso aqui, venho até o P ou até o P', porque a distância precisa ser exatamente a mesma. Como o meu material aqui, aí eu faço um ponto muito grande, pode ser, ó, vai dar um pouquinho diferente, galera. Vai dar um pouquinho diferente, mas a técnica é essa, você aí não vai errar não. Aqui o meu grafite ele é grosso,
depois eu não coloco a ponta seca no lugar certinho, ó. Aqui passou um pouquinho, no seu não vai passar, posso garantir isso para você. Só para você ter uma ideia, ó, eu fiz uma ponta aqui muito grande. Aonde eu tenho que botar a minha ponta seca? A ponta do piloto é muito grande. Quando você vai usar o material correto para desenho, você não vai encontrar problema nenhum. Então tá lá, ó. Vamos fechar aqui, ó. Então você vê aí que quando eu faço aqui com o meu material que não é o mais apropriado, você vê que eu tenho o piloto enrolado num durex para colocar no meu compasso, esses problemas eles podem acontecer tranquilamente. Quando você usar o seu material, o lápis correto, a lapiseira, a sua ponta de grafite do seu compasso também é fininha, você vai ter a medida certinha. Acertando aqui a mediatriz, tem que ser a mesma distância para um lado e para o outro, senão não seria a mediatriz. A mediatriz permite que você descubra o ponto médio que divide o segmento em duas partes iguais. Então, como eu tenho esse problema aqui no meu material, deu essa pequena diferença, mas eu não estou preocupado com isso, porque a técnica é essa e quando você fizer aí no seu vai dar certinho. Se no seu der errado, aí tem algum tipo de problema, porque com o material adequado não pode dar errado seguindo passo a passo, tá bom? Tá legal, galera? Então, nessa videoaula eu vou ficar por aqui, ainda tem mais 5 exemplos diferentes, e eu vou fazer 5 exemplos numa segunda videoaula, senão essa videoaula vai ficar gigante. Então, e aí fica cansativo para você e fica cansativo para mim. Eu vou parar agora. Se é a primeira vez que você está passando no canal, não esqueça de se inscrever no canal, larga aquele joinha, ajuda demais o Titio Trevas, tá bom? Se der para colocar os vídeos aí nos seus favoritos para divulgar para os seus amigos, não faz mal nenhum, vai ajudar muito o Titio Trevas agradece, tá legal? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou responder para você, tá bom, galera? Faça esses exercícios, bons estudos e boa prova agora no final do ano. Um abraço.